Não foi um sonho, não. Ela diz assim: sonhei com uma mulher me chamando hoje pela manhã. E eu estava dormindo. E abri a porta e não vi ninguém. Isso é um aviso. É um aviso dos espiritu. Espiritu é um aviso. Agora, pode ser um aviso do bem e pode ser um aviso do mal. Veja aí no nosso canal, ouvir vozes chamando, tá? Ouvir vozes chamando. Dá uma olhadinha aí no nosso canal. Pode ser de Deus, pode ser do anjo, pode ser do diabo, pode ser um aviso espiritual. Voz chamando. Aí tem alguma... E como é que eu vou saber? Se teve medo, então é do mal. Entendeu? Se deu um friozinho na barriga, é do mal, né? Então, agora, a questão, né? Como era a voz, se era de algum parente. Isso dá uma discussão muito grande. Na verdade, essa voz chamando pode ser um aviso de espíritos. Do bem, aviso do mal. Deus faz do mesmo jeito. Deus não chama? Tá na briba? Tá na briba. Tá na briba? Tá na briba. Tá na briba? Tá na briba. O que é que tá na Bíblia? Que Deus chamou Samuel? Samuel. Aí Samuel ia lá para Eli. Aí dizia, sim senhor, Eli. Sim senhor, Eli. Aí ele disse, eu não te chamei. Né? Eu não te chamei. Volta a deitar. Aí ele voltava a deitar. Aí uma voz chamava de novo, ele ia. Então era Deus chamando. Então Deus pode chamar, o seu anjo pode chamar, o anjo de alguém pode chamar, um demônio pode chamar, um espírito zombenteiro pode chamar. Então, a pessoa não pode dizer, chamou é o demônio, ou chamou é Deus. Não, depende. Tem que ver os pormenores. Alguém está chamando, então o espiritual está chamando. Ou é o espiritual do bem ou o espiritual do mal. Por exemplo, o anjo do namorado, o anjo do parente pode chamar você. Fulano. Ou seja, o anjo de alguém que você gosta. Pode ser também o seu próprio anjo chamando. Significa, se alerte, se acorde. Oi! O Espírito Santo, Deus pode chamar também. O demônio também pode chamar. A maioria dessas chamadas é cantando. Cicrano, fulano, cicrano. É por isso que os antigos não respondem. Porque não sabem a origem do chamado. Porque tanto o bem chama, quanto o mal chama. Você está entendendo? Sim ou não? Agora sempre é uma dica, mas uma dica muito sutil. Quando não se encontra uma dica no chamado, então a dica está onde? A dica está em outro sonho, tá certo? Então assim, quando a voz chama, se der medo, se for uma voz macabra, fulano, tem também entre os dentes, sussurrantes também chamam, sussurrantes. Calmo, sereno e tranquilo. Opa, obrigado, meu Petrão. Valeu, Petrão. Tchau, meu amor. Deus te abençoe, meu filhão. Olha, então assim, se a voz der medo, geralmente é do mal. Se a voz for macabra, fulano... é do demônio. E se for chiano? Bem, sussurrante tem do bem e do mal, né? Geralmente é do mal, mas pode ser do bem também. Viu, menino? Então vamos lá, vai falando aí, tá? Vai falando. Então, o bem e o mal poderão chamar. Sim, senhor. O bem e o mal pode chamar. Sim, senhor. Na dúvida, não responda. Na dúvida, não responda. Às vezes é um anjo avisando algum problema, tá? É uma forma deles avisar, um tipo de código deles, né? A energia do momento pode também ser usada para saber
se é do bem ou do mal. Então, fica na dúvida, né? Era a voz suave, pastor. Deus também se reverte a voz suave, né? Mas uma voz é uma coisa invisível que está te chamando. Quando tem uma coisa invisível te chamando, você tem que ter aquela dúvida. Será que é de Deus? Será que não é? Mas geralmente é um aviso. Como aquelas pedrinhas que caem em cima da casa, é um aviso. Cuidado, plá, 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 plá. Cuidado, plá, 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 plá. Geralmente bate 3 vezes a pedrinha. É um aviso. Alguém está te avisando. Está jogando a pedrinha em cima da tua casa. Quem é que já ouviu, já que estamos ao vivo, né? Quem é que já ouviu aquela pedrinha? Plá, 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 plá. Plá, plá, plá. Hã? A mesma coisa do chamar. Fulano, o bem chama e o mal chama. O anjo chama. E às vezes uma pessoa chama a outra na telepatia. Na telepatia, Chiquinho. Às vezes você pensa muito em alguém, aí chama. Fulano. Entendeu? Então aí tem variáveis, voz chiano, vai para dentro, vai para fora, voz rouca, voz de criança, voz da pessoa que ama, voz de pessoas que já passaram na vida da gente, voz de mãe que já morreu, voz de pai, né? Então, nesse caso fica subentendido. Geralmente é um aviso, mas um aviso de quê? Aí cabe a você investigar que tipo de aviso. Se você conhecer a voz, então vamos dizer, você ouviu a voz da sua tia, então você liga para sua tia, entendeu? Você ouviu a voz do Ricardão, então liga para o Ricardão. Alô, Moreno Alto, alô Ricardão? Tudo bem aí, como é que vai? Você não vai dizer que ouviu a voz dele, né? Se você ouviu a voz de um pastor, de um padre, então pode ser algo espiritual. Se ouviu a voz do seu patrão, pode ser algo material. Estou dando as dicas para que você interprete o seu sonho, né? Eu não conhecia, pastor, a voz de quem me chamou. Então é um aviso, mas um aviso de quê? Né? Aí tem a voz chamando assim: oi, ô de casa, tem alguém em casa? É uma coisa. Olha como subdivide. Mariquinha, João, já é outra coisa. Quando chama o nome da pessoa, Chiquinho, é outra coisa. Como assim, pastor? Por exemplo, aquele chamado que diz assim: ô de casa, tem alguém em casa? É uma voz dirigida à família. Então, o aviso é para a família. A voz se dirigindo para alguém da sua casa que não é você, por exemplo, você é Chiquinha, aí a voz diz: Toinha, Toinha, ô Toinha, você não é aqui não, quando sai não tem ninguém. Então você tem que ter cuidado com a Toinha. Tá entendendo? Se a voz for para o seu marido, então você tem que ter cuidado com o seu marido. Vamos dizer que o seu marido chama-se Roberto. Então, Roberto! 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 Então você tem que orar pelo Roberto. Você está entendendo? Me chamou, pastor, 2 vezes. Então é uma coisa séria. Quando ele chama, quando um espírito chama a pessoa, é porque ele quer chamar a atenção da pessoa. Você está entendendo? Sim ou não? Então, quando chama uma coisa, uma vez é uma coisa, quando chama 2, é um cuidado redobrado, e quando chama 3, lascou. 3 é algo extremamente grave. Grave assim, para o bem ou para o mal. Entendeu? Aí, por exemplo, eu ia me lembrar, eu falei e perdi a linha. Sonhar chamando alguém, é problema com esse alguém. Sim, a voz, por exemplo, você escuta a voz, por exemplo, do seu namorado, do seu esposo, chamando você. Fulana. Aí você olha, não é fulano, não é seu esposo. Então você tem que orar por ele, ligar para ele, entendeu? Ligar para ele, tá tudo bem, como é que vai? Você vai sondar, você não vai dizer que ouviu. A voz na porta, geralmente é alguma coisa que está chegando. Olha, tudo sobre vozes. A voz na porta quer dizer que alguma coisa está chegando. E a voz dentro de casa? Aí, né? É naquela área. Se você escuta uma voz no banheiro, é com sua vida pessoal.
Você escuta uma voz na cama, com a sua vida sexual, sua vida amorosa. Escuta uma voz na cozinha, é no seu trabalho. Você escuta uma voz na sala, é na sua vida social. Depende da voz. Se a voz for boa, geralmente é bom. Se a voz for má, geralmente é má. E se a voz for indefinida, mostra apenas um cuidado. Tenha cuidado. Entendeu? Pode ser um anjo tentando se comunicar com você. E escutar a voz de pessoas que já morreu, como sua mãe, seu pai, ou sua mãe se já morreu, né? A minha mãe, alguma tal. Bem, voz chamando de pessoas que já morreram, é um cuidado. Você ter cuidado. Tá? E se chamar 2 vezes, mais cuidado ainda. Se chamar 3 vezes, se benza menino, porque pode ser alguma coisa relacionada à morte. Então, olha bem os detalhes. Veja aí no nosso canal, os detalhes mudam tudo. Por isso que as pessoas erram muito nos sonhos. Porque eles acham que sonhar com uma vaca é a mesma coisa. Mas tem vaca gorda, tem vaca magra, tem vaca preta, tem vaca vermelha, vaca grande, vaca magra, vaca gorda, vaca correndo atrás de você, vaca dormindo em cima de você, você dormindo em cima da vaca. Então, os detalhes é que mudam, os caras escorregam nisso aí. Eles pensam que interpretar sonho é passarinho é isso, canário é aquilo. Sim, mas tem os detalhes. Detalhes tão pequenos de nós dois. Aí os cabras escorregam nisso aí. Você está entendendo? Sim, vaca é uma coisa, mas a vaca correndo atrás de você é outra. A vaca dando leite para você é outra. Então a voz é do mesmo jeito, né? E também tem líderes espirituais. Por exemplo, você escutar a voz do seu pastor, é um alerta. O pastor está alertando, tá? O pastor está alertando. Oxê. Então o pastor está avisando. Está avisando alguma coisa, né? Entendeu, menino? Ou seja, a voz do pastor é um alerta espiritual. A voz do patrão é um alerta material. E assim por diante, tá? Esse aviso pode ser para você e pode ser para a sua família também. Tem mais alguma pergunta, alguma observação? Pode fazer, tá? Entendi, pastor. Vozes e sussurros. Pronto, voz de cachorro, né? Quer dizer que deve ter um espírito em forma de cachorro. Ouvir voz, cheiro ou barulho é a mesma coisa. Você vê um cachorro preto e escutar um cachorro preto. Como é que eu sei que é o cachorro preto? Porque quando você escuta, você sabe. É a mesma coisa no mundo espiritual. Entendeu, menino? Deixa eu ver mais. Sonhar com macaco. Sonhei. Então, tem alguma coisa sobre voz? Veja aí, sobre voz. Tem voz de Deus, voz do diabo, voz do anjo. Os antepassados também podem falar conosco. Geralmente os antepassados, eles falam na telepatia. Telepatia na telepatia. Então, os antepassados, eles conversam conosco na telepatia, tá? Mas quando os antepassados falam, né, sem ser telepatia, os sussurrantes, eles, né? Aí tem ouvir vozes, tem ouvir choros, ouvir sussurros. Então tudo isso é um alerta. Ouvir choro é um alerta de choro. Todo demônio que chora, ele provoca choro. Você está entendendo? Sim ou não? Quem é que está entendendo aí? E o demônio que ri pode ser o sarcástico, né? E pode ser um espírito de depressão. De depressão, sim. O sarcástico. E pode ser um demônio que provoca riso, não. Demônios não provocam risos, não. O riso é apenas um sentimento que ele está mostrando, é o contrário. Vozes também podem representar demônios. Quando ireis, eles gostam muito de vozes de criança, né? Gemidos também, sussurros também. Aí toma um mundo muito grande. Sussurros, gemidos, vozes de animais. Pastor, eu vi um grunhido de cachorro. Então tem um cachorro na tua vida. É um demônio. Pastor, eu vi um cachorro uivando. Está chamando. Espírito chamando espírito.
E às vezes as vozes, quando são de Deus, não são do diabo, são de espíritos, né? Eles atacam a área da voz. Tá entendendo? O sussurrante geralmente é assim, ó. O sussurrante chia muito, que a energia que ele usa é a energia do chiado, né? Veja aí, energia do chiado, Joilson de Assis. Barulho de animal já falei, entendeu? Veja também aí, demônios que fazem barulho, Joilson de Assis, que seriam os poltergastes. Mas tem assim, demônios que fazem barulho. Barulho na panela é demônio de pobreza. Aqueles demônios que gostam de bater em panela, não tem outro. É uma miséria só. Eles atacam onde eles estão batendo. Oxê! Os demônios que batem em panela, eles são especialistas em deixar a pessoa na miséria. Por isso que eu sou contra o ritual. Se você quer protestar contra alguém, proteste. Mas não proteste com panela, não. Boa tarde, pastor, abençoado, amém. Tem alguma pergunta sobre vozes e barulho? Barulho de serpente, quer dizer que tem uma serpente. Ver, sentir, ouvir é a mesma coisa. Só que você vê com os olhos, ouve com os ouvidos e sente com o nariz. É a mesma revelação. Vamos dizer, pastor, eu senti cheiro de cachorro molhado. É demônio. Espírito, cheiro de cachorro molhado. É a mesma coisa você vê um cachorro. Você tá entendendo, menino? Senhor não. Tem mais alguma pergunta sobre ouvir vozes? E se bater na porta, né? Não abra. É alguma coisa que quer entrar. Aí você pergunta, quem é? Você não fala, oi, tô aqui. Não. Quem é? Você não abriu nada. Por que os espíritos fazem isso, pastor? Porque eles precisam de legalidade. E eles só podem entrar numa casa de uma pessoa depois que eles avisam que vão entrar na casa dessa pessoa. Você entendeu? Senhor não. Senhor não, meu gatinho, ele é tão sabido. Então, eles avisam, depois eles entram na casa da pessoa. Aí o aviso deles pode ser através de voz e pode ser através de... Fulano! Os antigos não respondiam, os antigos chegavam perto da porta. E tem uns antigos mais radicais ainda, que dizia, quem é de Deus. Os antigos só respondiam, isso está até na música de Luiz Gonzaga. Se você chamasse alguém, ninguém respondia. Não. Os antigos só respondiam quando a pessoa dizia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Aí o cara lá de dentro dizia, para sempre seja louvado. Isso é uma coisa do tempo do Ronca, né? Meus avós faziam isso. Mas eles tinham medo porque os espíritos chamavam na porta. Eles chamam hoje também, é porque a turma hoje é muito moderna. Pensa que estão livres dos espíritos, só que pensam. Eles fazem do mesmo jeito hoje e a turma cai. Aí alguém faz, já tô indo, já vou. E tem gente que já vai abrindo a porta e olha, não tem ninguém. No momento que você abrir a porta, o demônio entrou. Legalizou-se. Você tá entendendo? Sim ou não? Aí o que os antigos faziam para se livrar das vozes que chamam? Colocavam uma cruz de palha de coco e benzia na água benta da igreja. Aí os demônios não vinham. E o pior deles, sabe qual é o pior deles? Não é nem o que chama, nem o que fala, nem o que bate. Vamos ver quem acerta, já que a gente está ao vivo, interpretando sonhos ao vivo. Ao vivo. Oxe, repetiu demais. Qual é? Tem um que fala, um que chama, tem uns que cantam, uns que sussurram, mas qual é o pior? Tem o que geme é terrível, mas não é o pior. Sidney Cortez acertou. Cristina fala, os que gemem, tem uns que faz.
Como é que ele faz? Como se o cara estivesse cagando ou fazendo sexo. Mas o pior, Sidney Cortez acertou. É os que assoviam. Daniel Basto também acertou. Eles assoviam. Não se deve assoviar depois de 6 horas da noite. E aqueles que assoviam na sua porta são os piores. Eles encantam você e entram dentro de você. No sítio, os caras se cagavam de medo de noite. Mulher era proibida assoviar de noite. Mulher, porque a mulher tem energia feminina, né? Tem até lugares que mulher é proibida assoviar de noite, de dia, de qualquer hora. Mas aqui no sertão, nos lugares muito afastados, era proibida a mulher assoviar de noite. Era. Agora, os espíritos que assoviam na porta, esses são os piores. Por quê? Eles encantam a pessoa. A pessoa abriu ali. Eles entram na mente da pessoa. Isso é perigosíssimo. Se não entrar na mente de quem abre a porta, entra na mente de algum parente que está lá dentro. Por isso que os antigos se cagam de medo de assovio. Quem é que mora num sítio aí? Quando se escuta um assovio, porque saguinho assovia, né? O saguinho, o macaquinho não assovia, faz... Às vezes um macaco daquele assovia, o cara se caga de medo, mas o cara que é do sítio, é na mata, ele sabe que é o saguinho que tá, é o leão, o mico-leão dourado. O vento assovia também. Dizem que o saci, ele assovia. E o saci, na minha opinião, é um demônio. Um demônio, Ele faz parte da cultura. Na cultura indígena, o saci não tem nada de amigo. O saci é um arruaceiro. Mas aí se poetizou na televisão, o saci, um cara amigo, brincalhão, sorridente. Então, ficou assim, né? Aqui, o morro, o vento assovia, vem... Mas os índios e os antigos sabem qual é o assovio da pessoa e dos espíritos, né? Saci é um demônio terrível, isso na cultura indígena. É porque o sítio do Pica-Pau Amarelo, ele colocou o Saci como um indivíduo brincalhão, sorridente, né? E a Gurupira também, tá? E de madrugada é pior ainda. Então, se houver um assovio na sua porta, não abra. Não atenda, não diga oi. Apenas escute. Quem é que vai chamar você para o assovio? Um cara não tem boca não para falar, Pois fale, velho. Oxi. Eu vi um saci na minha infância. E foi. Bianca comenta. Como é que você viu o saci? Foi aonde? Conta para mim, já que estamos ao vivo, né? Deixa eu ver mais. Interage. Ore para mim, por favor. Amém. Vamos orar sim. Eu moro, minha avó fala que chama cobra assoviar de noite. Chama, mulher, né? Mulher principalmente, né? O assovio é uma forma de encantamento, tá? Os judeus usavam muito isso. Por isso que a Bíblia fala, não faça sinal com os dedos e assovios com a boca, porque eles faziam. O assovio, ele é uma nota musical hipnótica. Deixa eu ver mais. Meu irmão vira um saci, porque hoje em dia a gente não tem mais, não vê mais. É porque é um demônio de mata, né? Hoje as matas estão muito longe da gente, né? O Saci Pererê assoviava. A comadre Florzinha também. No começo da tarde. O Saci Pererê assoviava no começo da tarde. O cavalo que aqui em época de quaresma, o sítio todos ficam com a crina amarrada. É a comadre Florzinha, já é outro assunto. Também é um ser de mata. Deixa eu ver mais. Tem mais alguma coisa sobre chamar, assoviar na porta? Você deve consagrar a sua porta para que o mal não entre. Coloca um espelho na entrada da porta. Se o mal entrar, ele vai se ver. E se o espelho rachar, jogue fora. Mas sempre tem um espelho na sua casa. Para você ver.
ferreiro, o espeto é de pau, né? Eu digo isso e sempre tive espelho na minha porta. Mas o espelho da minha porta estourou e eu não botei outro. Olha, tá vendo? Deixa eu ver mais. Quem é que viu o Saci Pererê? Como é que você viu aí? E isso não faz parte do folclore. Na verdade, isso é uma doutrina indígena. A Iara, o Saci Pererê, a mula sem cabeça, que é o mesmo do cavaleiro sem cabeça. Meu espelho quebrou, ele estava no sofá, tá vendo? O meu quebrou, estourou. Um demônio olhou para ele, estourou o espelho, que eu botei o espelho cruzado. Aí depois disso eu não coloquei mais. Fiquei, não, amanhã, esse negócio de amanhã, né? O folclore seria um meio de colocar os demônios dentro da cultura do país, sim. O nome folclore é muito mais do que cultura, é a crença de um povo. E os índios acreditavam em Saci Pererê, porque o Saci Pererê aparecia para ele. O Gurupira aparecia também, a mula sem cabeça também, a cuca também. Então, não é só um dizerzinho de desenho, é algo muito mais, né? Quando ele quebra o espelho, eles ficam aprisionados no espelho. Você tira aqueles cacos dali. Mas eles quebram até sem querer, que eles têm um choque de energia. Pastor, eu já vi um lobisomem aqui onde eu moro, na cidade. Foi? Como é que foi? Conta pra mim. Então, assim, eu já vi uma coisa que eu acho que é um tipo de zumbi, né? Eu estava orando meia-noite na laje, lá em cima no escuro, só eu e Deus, o Senhor dormindo, todo mundo dormindo. Aí na época, na frente da minha casa, tinha muitos espinhos, né? Aí veio um homem duro, subiu, desceu, eu digo, esse cara tá doido. Subiu, desceu, um homem sem camisa, branco, pálido, né? E aí ele entrou exatamente na mata, cheia de espinhos. Uma vez eu entrei para tirar uma pipa, quase não saiu, os espinhos agarrando, né? Eu falei, meu Deus! Não, se era humano, estava totalmente possesso. Porque o cara não ia entrar numa mata de espinho com urtiga, malícia, espinhos pesados, daquele que fica dentro da pele, né? As pessoas brincam com o folclore. Na verdade, a intenção é essa mesmo. A frequência dele bate no espelho e volta para ele mesmo. Sim, Aí ele, pá, quebra o espelho. Então ele fica preso no espelho por um determinado tempo. É uma armadilha de demônios. Existem 4 ou 5 armadilhas de demônios, são tremendas. Você nunca tinha ouvido falar nisso não, né? Os padres faziam, os padres antigos. E era armadilhas para aprisionar espíritos. Meu Deus do céu. Tá na briba? Eita, que eu tô revelando as coisas hoje. Armadilha. Para prender espírito. Prender demônio. Será que está na briba? Está na briba. Virgem Maria, crê em Deus Padre. Eita! Sim, está na briba? Aonde é que está na briba? Fala, quem fala, eu tiro meu chapéu de jalapão e tiro meu chapéu de judeu. Tá? O demônio de Aladim era preso numa lâmpada, o gênio, né? De Aladim. E tem aí Aladim, Joilson de Assis, mas estava na Bíblia. Daniel Bastos fala certo. Daniel! Salomão não prendeu 72 demônios e ajudou até a construir o templo? Então, como é que Salomão prendeu? Ele usou o anel do arcanjo Miguel, para prender o primeiro. Aí depois que ele prendeu o primeiro, saiu prendendo tudinho. Então existem armadilhas para espíritos, né? Meios de proteção, como essa cruzinha aí na porta, essas coisas, e o espelho, né?